Você que busca um local de diversão e entretenimento, venha para o Pesqueiro Thalita. Aqui temos os melhores shows da região, aberto de quarta a domingo a partir das 11 horas, com várias porções, cerveja gelada e todos os sábados aquela deliciosa feijoada, somente R$ 25 por pessoa. Você come à vontade, com piscina liberada sem taxa adicional. Pesqueiro Thalita, Estrada Caminhos dos Sabiás, número 33, informações 11 970 330518. Pesqueiro Thalita, o lugar da sua diversão. Aqui quem fala é o Wilson. E aqui é a Soraya de Paula. E é com muito prazer que nós também fazemos parte desta programação. Opa, já estamos de volta, 11 horas com 28 minutos, e hoje a gente está transmitindo aqui através do canal do YouTuber, né? Tivemos um pequeno problema técnico aí através do canal do Facebook, mas o pessoal acompanhando sempre a gente através aqui dos 87,5 MHz da Paulista FM. Hoje é quinta-feira, nós estamos falando ao vivo, direto aqui, portanto, de Torre de Pedra. Nesse momento não chove, deu uma chuvinha ontem, bastante tranquila, uma chuva moderada na região, né? Caiu uma temperatura também, mas, portanto, já amanheceu com um dia de sol brilhando aqui na nossa região. Rádio Paulista FM, você que acompanha as nossas informações, as nossas notícias. Olha, eu quero falar do acidente ainda que houve, né? Ali, portanto, na rodovia Castelo Branco, o ônibus que bateu na traseira daquela carreta carregada de álcool e, infelizmente, mais uma terceira vítima veio a falecer no hospital, portanto, no HC da cidade de Botucatu. Infelizmente, mais uma vítima, portanto, dessa tragédia, desse ônibus que acabou batendo na traseira deste caminhão bitrem, carregado com álcool, né? Estava sendo transportado pela rodovia, o acidente que aconteceu pelas primeiras horas da manhã. Portanto, o acidente que vitimou o motorista, né? Que foi sepultado em sua terra natal, no estado do Paraná. Morre a terceira vítima de batida entre o ônibus e a carreta bitrem na rodovia Castelo Branco, na SP-280. A vítima estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu e foi confirmado a morte nesta terça-feira, dia 28. O motorista do ônibus e uma passageira também morreram no acidente. Então, portanto, morreu a terceira vítima da batida entre o ônibus e uma carreta bitrem na rodovia Castelo Branco, SP-280, no quilômetro 61, em Porangaba. Segundo a agência Artesp, né, esse acidente que aconteceu pelas primeiras horas da manhã da terça-feira, e a informação foi confirmada pelo Hospital das Clínicas de Botucatu, o HC-FMB, onde a mulher estava internada. Em nota, o hospital informou que Rosália Barbosa Freire, de 58 anos, morreu às 18 horas e 45 minutos desta terça-feira. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da vítima. Outras duas pessoas também morreram no acidente. O motorista Rosival Calisto dos Santos, que teve a morte confirmada às 6h10 por um médico que estava no local da batida, e uma passageira, Maísa Stenger, de 54 anos, que teve óbito confirmado também às 7h30 da manhã, portanto, no local do acidente. A colisão deixou aí diversos passageiros feridos, uma mulher de 48 anos, por exemplo, que estava internada na unidade hospitalar. Conforme os dados do hospital, a paciente recebeu cuidados assistencial e o estado de saúde dela era considerado grave. E aí, portanto, houve a confirmação de mais uma vítima desse acidente na rodovia Castelo Branco. Mais uma pessoa, né, uma vítima que estava internada, foi confirmado a morte, portanto, dessa terceira vítima. Ainda tem outras pessoas hospitalizadas, esperando e aguardando os resultados de exames, né? Procedimentos de socorro foram feitos, foram utilizados aí 2 helicópteros Águia da Polícia Militar para o resgate e também várias ambulâncias. Um grande aparato, né, de forças de resgates foram mobilizados na região. Hoje, pela parte da manhã, houve outro acidente no mesmo local. Um caminhãozinho baú, né, bateu na traseira de uma carreta, aproximadamente próximo ali ao mesmo local do acidente. Um outro acidente agora
pelas primeiras horas da manhã. Não tivemos as informações confirmadas pela agência Artesp, que ainda não divulgou esta informação, mas, portanto, me enviaram as informações agora pelas primeiras horas da manhã que um outro acidente ocorreu no mesmo local do ônibus, né? Ali, portanto, um caminhãozinho pequeno teria batido na traseira de uma carreta agora pelas primeiras horas da manhã. Não temos informações sobre vítimas e também sobre essa ocorrência ainda. Mais detalhes a gente volta a informar assim que a gente tivermos bem informado sobre essa colisão desse caminhão que bateu, portanto, aqui na rodovia Castelo Branco, no mesmo local do acidente do ônibus, aonde vitimou aí 3 pessoas, além de 2 passageiros, né, 2 passageiras, o motorista que acabou perdendo sua vida. Nós tivemos também um acidente registrado na rodovia Castelo Branco. Um acidente registrado na rodovia Castelo Branco, um ônibus com 17 passageiros colidiu na lateral de uma carreta na rodovia Castelo Branco, na SP-280 em Boituva, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira, portanto, dia 28, às 21h37, ali na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 123, no município de Boituva, no interior de São Paulo. Segundo dados apurados no local pela agência Artesp, a carreta FH 540, ela trafegava no sentido oeste no final da faixa 3 de rolamento, e ao mudar de faixa, o ônibus Mercedes-Benz, que estava na faixa 2 de rolamento, colidiu em sua lateral, parando ali posteriormente na faixa zebrada. E mais uma vez, a Artesp não divulgou a empresa, né? Mais uma vez, as fotos não mostram qual a empresa de ônibus. No momento do acidente, o ônibus transportava 17 passageiros que saíram ilesos. O condutor da carreta saiu sem ferimentos e prestou depoimento junto às autoridades. Equipes de socorristas foram encaminhados para o local. Portanto, não houve aí vítimas, né, nesse acidente, graças a Deus. Muita gente publicou aqui junto, acompanhando a notícia, falou, ó, pelo modelo e a cor do ônibus parece ser da Piracicabana ou da Expresso de Prata. Portanto, segundo a informação, aviação Prata, ninguém se feriu. O sinistro de pequena monta, ambos entraram em acordo no local e se deslocaram até a base da PMR, ali no quilômetro no quilômetro qual? Não mostra o quilômetro aqui, mas ele fala que é na rodovia Castelo Branco, na SP-280, para fazer o BO. Então, portanto, aviação Prata, esse ônibus, portanto, que ele acabou batendo na lateral desta carreta em Boituva, na mesma rodovia, no mesmo dia, e por pouco aí não acontece outra tragédia com o ônibus aí, um ônibus com 17 passageiros que colidiu na lateral de uma carreta na rodovia Castelo Branco, na SP-280, ali em Boituva. Segundo aí os usuários, pessoas que estão sempre trazendo as informações junto com a gente, trata-se de um ônibus da empresa Expresso de Prata. Graças a Deus não houve, portanto, vítimas nesse acidente, né? Não foi como aconteceu naquele acidente pela parte da manhã na cidade aqui de Porangaba, no trecho, né? Próximo ali ao Ninho Verde, o pedágio, a praça de pedágio, né? Olha, e eu ouvi ontem, uma pessoa que nos comunicou, falou, Marcos, o motorista, antes de acontecer o acidente, ele passou aqui no posto. Ele conversou e até estava falando, olha gente, olha isso, ele estava falando de um outro colega que teria morrido dias antes de ter batido na traseira de uma carreta, indo para o Rio de Janeiro. Essa pessoa me informou que conversou, ele estava muito feliz, estava alegre, espontâneo e conversava sempre, né? Quem está na luta e na labuta aí todos os dias, acordando cedo, tem que estar atento, né, meu amigo? Mas olha, um caso que chamou a atenção desse motorista que morreu aqui na rodovia Castelo Branco com um ônibus da empresa Garcia. Ele teria conversado com uma pessoa e comentado sobre essa situação de um colega que teria morrido, portanto, numa batida na traseira de um caminhão,
portanto, indo para o Rio de Janeiro. E comentou com a pessoa. E depois, horas depois, essa pessoa recebeu essa notícia que ele também partiu para a eternidade, né, meu amigo? Como que pode um negócio desse? Parece que ele estava prevendo alguma coisa, falando alguma coisa e estava comentando sobre um colega que teria morrido as semanas anteriores e ele mesmo comunicou sobre essa situação e acabou perdendo a vida. Depois a pessoa veio me contar ontem e falou: Marcos, olha, você vê que coisa, ele passou lá no posto horas antes, né, pela parte da madrugada, e teria comentado sobre essa ocasião. Gente, a gente não sabe nem a hora, nem o dia, só Deus, né? Só Deus sabe o que aconteceu no momento. Pessoas relataram que o ônibus balançava de um lado para o outro, talvez já ele estava ali em um momento de sono profundo ou até mesmo um mal súbito. Ninguém sabe o que aconteceu, né? Então não podemos julgar. Muita gente fala, dormiu, mas olha, a experiência da gente viajar de madrugada não é fácil, né? Pode ter um mal súbito, porque a gente é uma máquina e ela para. Você vê, ó, nós estávamos transmitindo aí pelo Facebook e de repente o nosso canal aqui deu um piripaque. Não entrava de jeito nenhum. Passamos 15 minutos tentando. É como um ser humano, né, meu amigo? Ele pode dar um problema ali, né? Tô fazendo o programa, de repente o cara... Morreu. O locutor morreu. Deus me livre, hein, rapaz? Agora não. Só Deus sabe a hora, né? Mas não é brincadeira, não. Já aconteceu isso. O locutor cair no estúdio também e o motorista tá ali guiando. Você não sabe, ele tá ali sozinho. Quantas vezes, né? A gente que já trabalhou, não de motorista, mas de produtor de shows, e a gente viajava com a banda, e de repente eu vi o motorista lá, não chamava ele assim alertamente, mas começava a dar os alertas já imediatamente, encosta aí pra gente dirigir o ônibus, porque não pode, né, meu amigo? Se você notar que o camarada tá dormindo, você vai deixar acontecer o perigo, né? Chama ele calmamente e aí orienta. Mas quando acontece um mal súbito, tá ali sozinho na cabine, ninguém sabe o que aconteceu, né? De repente o cara estava passando por problemas de saúde, problemas psicológicos, enfim, só Deus sabe o que ocorreu naquele momento. Agora, 11 horas com 39 minutos, falando bem do nosso programa, tá bem curto hoje, né, devido a esse problema técnico, né, mas a gente volta com certeza a transmitir pelo mesmo canal, aqui pela Rádio Paulista FM, você participando, 15981-540775, Paulista FM para você que gosta de ouvir o rádio aí. Quem tá ligado com a gente aqui é o Tio Eurípides. Ô, Tio Eurípides, já estava dando a luz, né, Tio Eurípides? Ali de ser eletricista, ele falou, tô dando a luz, Marcão. Aguardando o programa aí que não entra no ar, mas já entrou, né, Tio Eurípides? Ô, Tio Eurípides, tá na fé de Jesus de Nazaré, né? Quem permanece na fé, permanece, meu amigo. Não podemos perder a esperança. Que Deus abençoe seu dia, que você esteja sempre guardado por Deus na boa companhia. E a gente fala das notícias aqui da nossa região. Lá em Bauru, aconteceu a operação integrada que reúne ações de acolhimento social e segurança pública. A Prefeitura de Bauru e a Polícia Militar, a Polícia Civil, realizaram na segunda-feira, dia 27, a Operação Bauru Integrada, uma ação conjunta que reúne serviços de acolhimento e assistência às pessoas em situação de rua e atuação das forças policiais no âmbito da segurança pública. A iniciativa contou com a participação, né, de várias pessoas da Força de Segurança, da Saúde, que, portanto, foram até a localidade ali de uma linha férrea no município que integra as ações da campanha Ajude de Verdade, desenvolvida pela Prefeitura para orientar a população sobre a forma adequada de auxiliar pessoas em situações de rua e fortalecer o encaminhamento aos serviços da rede assistencial, né? Porque, olha, a gente vê muitas pessoas sendo olhadas de um jeito, mas não tem uma ajuda. E, portanto, essas ajudas voluntárias ou da Força de Segurança ou até mesmo da Saúde, é preciso ser feito, né? Portanto, essa operação foi organizada em 3 frentes de atuação com membros da Secretaria de Assistência Social e Profissionais, da Organização da Sociedade Civil, da Casa do Garoto
responsável pelo serviço de abordagem social em parceria com o município. Também estiveram presentes equipes da Coordenadoria da Defesa de Proteção Animal, da Secretaria do Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal, a SEMAB, e da Secretaria de Aprovação de Projetos e da Secretaria de Serviços Urbanos. Qual o objetivo? É a preservação da vida, meu amigo. Saber se as pessoas estão doentes, né? Porque eles vivem ali em situação vulneráveis, em trens, em vagões de trens abandonados ali. Portanto, essa operação é para integrar, né, saber da situação do cidadão. Ele está dormindo ali, tem cachorro, tem carrapato, tem percevejo, tem tudo quanto é coisa, tem doenças que podem trazer consequências graves para o município. E essa ação é muito importante, né, uma ação conjunta aí das forças de segurança, da Secretaria de Saúde, enfim, que fizeram um trabalho excelente para tentar rever essas vidas, né? São pessoas que estão ali abandonados em uma linha de trem, dentro de um vagão de trem, abandonados, jogados ali, dia e noite, é sol, é chuva, e é preciso, portanto, rever essa situação. Olha, as chuvas que voltaram a cair, registradas desde a última sexta-feira, olha, teve municípios como a cidade de Taquaritinga, Taquarituba, enfim. Tem uma imagem aqui que a gente mostrou através aqui das nossas redes sociais da situação de um município que está, meu amigo, numa situação grave, né? É uma calamidade pública, preciso rever essa situação. São cidades que foram atingidas pelas chuvas. Desde o dia 25 da última sexta-feira, a cidade de Taquaritinga, ela foi uma das cidades mais afetadas pelo temporal no interior de São Paulo. Ela vive aí com muros, casas, postes, tudo, né? Energia elétrica, a torre de alta tensão foram derrubadas, enfim, a cidade vem sofrendo, enfrentando uma grande dificuldade nesses últimos dias. E é preciso a colaboração não somente do pessoal da prefeitura, mas também os empresários que podem ajudar, né? Aqueles que podem fazer alguma coisa, como Ribeirão Preto também viveu uma situação lamentável, mas a cidade, nesse momento de Taquaritinga, também foi uma das mais afetadas no estado de São Paulo, vivendo aí momentos de terror, né? Devastação total, parece que passou ali um tsunami, uma guerra, enfim, tudo demolido, destruído, só Deus na causa, né? Olha, uma carreta carregada com cimentos tombou e interditou o trecho da SP-127 em Itapetininga, a rodovia Raposo Tavares. Olha quanto cimento, hein? Cimento para todo lado. Olha, um muro de armazém antes e depois de desabar após ventania em Santos, hein? Não é brincadeira não, hein? Santos também. Gente, parece que demoliu tudo lá. Aqueles prédios antigos acabaram indo tudo abaixo. Lamentável, hein? Olha, a justiça condena a prefeitura de Avaré a pagar R$10 mil a criança atingida por touro que escapou durante o rodeio. Olha, o rodeio é bonito, o rodeio é lindo, mas tem que ter todo cuidado ali, principalmente por parte da organização. Já quando você pisa na arena, você assina ali um documento de sua responsabilidade, seguro de vida, porque sabe que ali a arena não é para amadores. Touro não é brinquedo, não é animal que deve se descuidar. Pouco tempo na cidade de Garça, o proprietário ele tinha um touro lá, que ele era um animal de estimação, ele era um criador, e esse mesmo touro acabou atropelando, passando por cima do proprietário do dono, gente. E ele morreu também numa grave consequência de vários traumatismos pelo corpo. Então não é brincadeira. Agora a justiça condena a prefeitura de Avaré a pagar R$10 mil à criança atingida por touro que escapou durante o rodeio de uma arena lá no interior de Avaré. E vai ter que pagar. Infelizmente, essa indenização não tem como escapar.
Tem que tomar cuidado com essas situações. Olha, na cidade de Itapetininga, um árbitro tomou uma cabeçada em jogo de várzea em Itapetininga e terá que fazer uma cirurgia. Olha, houve aí a expulsão desse jogador da liga, né, de futebol de várzea, ali do time. O time colocou uma nota de repúdio, a prefeitura, enfim, várias entidades repudiaram essa atitude de um jogador que acabou atingindo o juiz, o árbitro, com uma cabeçada, gente. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. Olha a violência. O futebol não é para essas coisas, né? Futebol é para que a gente jogue, tenha consciência de perder ou ganhar, né? Hoje você perde, amanhã você pode ganhar, né? Você pode fazer um treino melhor, pode estar com a sorte, enfim. A gente só lamenta uma situação triste dessa. 11 horas com 48 minutos, você que está nos assistindo e curtindo o nosso programa, sempre ao vivo aqui de 11 às 11h30 da manhã e hoje um pouquinho mais longo aí devido ao nosso atraso do horário, mas já estamos aqui sempre na luta e na labuta, né, meu amigo? Olha, Tatuí celebra os seus 200 anos com um concerto gratuito e show do cantor Diogo Nogueira. Olha que maravilha, hein? Showzão, hein? Você vai perder? Ah, não vai, né? Tudo isso e muito mais acontece, portanto, em Tatuí. Qual será a data? Ah, ela já tá ansiosa ali, ó. A Vânia tá falando que tá ansiosa para curtir o show. Acontece no dia 11 de agosto, terça-feira, das 19 às 20h30, na Praça Antônio Prado, no centro de Tatuí. A entrada é gratuita. O espetáculo acontece às 19 horas e integra a programação oficial do bicentenário da cidade de Tatuí, unindo a tradição da música sinfônica ao samba e uma apresentação inédita especial para o público. Conhecido, né, por sucessos como Pé na Areia, Clareou e Alma Boêmia, Diogo Nogueira sobe ao palco em um dos momentos mais aguardados das comemorações dos 200 anos do município de Tatuí. A apresentação é gratuita e faz parte do segundo festival Sabores de Tatuí, que reúne gastronomia, música e atrações culturais entre os dias 8 e 11 de agosto. Vai ser realmente bom demais da conta esse grande show. Olha, você que sofre com a visão embaçada, a visão turva, não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue ler ou dirigir, a Ótica Virtual, cuidando da sua visão, vai estar, portanto, no dia 7 de agosto, na Farmatorre, na Farmácia do Ney, sexta-feira, das 10 às 13 horas. Com exame de vista grátis, mais armação grátis. Sua visão em boas mãos. Local Farmácia do Ney, em Torre de Pedra. Então não deixe para a última hora, gente. Tá com a visão embaçada, a visão comprometida, tá tendo problemas da visão? Então é melhor fazer um exame de vista para que você coloque aí a sua visão em dia. Não deixe para depois, porque é saúde. Temos que cuidar da nossa saúde. Para você ligado com a gente aqui, ó, muito obrigado pelo seu carinho, você que acompanha o nosso programa através da internet, através aí do rádio, né? 87,5. Fique ligado com a gente, sempre aqui de segunda a sexta-feira, estamos ao vivo. Eu, Marcos Rodeio, e o Marcos Lourenço, o porta-voz da notícia. Olha, piloto que morreu na queda de um avião de pequeno porte em Mojimirim, ele foi identificado como Leonardo Bezerra Pinheiro. Ele tinha 25 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele é natural da cidade de Guarulhos e faria aniversário em agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu na tarde desta quarta-feira, dia 29, na rodovia Luiz Gonzaga, de Amoedo Campos, em uma área rural próximo ao aeroporto municipal de Mojimirim. O piloto morreu no local. As equipes controlaram o incêndio provocado pela queda e até o momento não havia a confirmação oficial sobre o modelo da aeronave. As causas do acidente serão investigadas pela Força Aérea Brasileira.
já que foram acionados para ir ao local. Quão jovem, né, meu? Quanto jovem vem morrendo nessa aviação, né? Um piloto morreu na queda de um avião em Mojimirim. Ele foi identificado como Leonardo Bezerra Pinheiro, de 25 anos. Uma vida toda pela frente, né? Lamentamos aqui, fica aqui os nossos sentimentos, à família, né? Principalmente aos amigos, aqueles que conhecia esse jovem. Olha, o vendaval que ocorreu no dia de ontem, o vendaval, ele derrubou árvores e teve um caso. O vendaval derrubou árvores sobre uma idosa e cuidadora em Laranjal Paulista. O forte vendaval que atingiu diversas cidades da região na tarde desta quarta-feira, dia 29, provocou um grave incidente em Laranjal Paulista. Uma árvore de grande porte caiu sobre uma idosa e sua cuidadora no distrito Maristela. As duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital. O acidente aconteceu em uma praça localizada em frente à igreja da comunidade. No momento da queda, uma missa era celebrada nas proximidades. Segundo a Defesa Civil, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate das vítimas. A idosa sofreu uma fratura na perna, enquanto a cuidadora teve escoriações. Ambas foram encaminhadas à Santa Casa de Laranjal Paulista. E, de acordo com as informações divulgadas, ela apresentava estado de saúde estável. Após a ocorrência, a Defesa Civil isolou a área e informou ainda que não há confirmação se a árvore apresentava riscos, né, de queda ou se já estava condenada. O caso ocorreu durante o vendaval, que provocou transtornos em diferentes municípios da região nesta quarta-feira. Tivemos também, na cidade de Cesário Lange, a Defesa Civil informou, a Defesa Civil acabou de confirmar a segunda morte em consequência do temporal em São Paulo, né? Uma árvore caiu sobre um carro em Cesário Lange, na região entre Sorocaba e Itapetininga. Um idoso que estava dentro do automóvel não resistiu e morreu. O carro ficou destruído com a queda do tronco. Um idoso de 62 anos, ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas faleceu durante o socorro. O vento muito forte em Cesário Lange, né? Ventou muito em Cesário Lange nesta quarta-feira e diversas quedas de árvores foram registradas no município. Essa foi a segunda morte registrada em São Paulo em decorrência do temporal, confirmou a Defesa Civil. A primeira foi em Santos, onde uma árvore caiu sobre um morador de rua durante a ventania. E a vítima caiu em um dos canais e não resistiu. A Defesa Civil comunica, né, que está tomando de conta, está tendo atenção aí redobrada para o temporal e avisa para que você não permaneça debaixo de árvores, encostas de barrancos, morros, pontes, viadutos, enfim, locais que não são seguros. Em caso de tempestade, risco, né, de vida, procure um local, um abrigo seguro dentro de casa, que é um local bastante seguro aí, e você evita de correr um certo risco de vida, né? Portanto, esse senhor, esse idoso de 62 anos, ele morreu ao ser socorrido ao hospital, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Portanto, depois desse episódio dessa árvore cair ali sobre o carro, né, o veículo que ele estava, e acabou ele perdendo a vida. Lamentamos muito a situação, é muito triste, né? Portanto, a morte desse homem foi confirmada, o homem morreu após a árvore cair sobre o seu carro durante rajada de vento em Cesário Lange. Um homem de 62 anos, ele, após o carro que ele dirigia ser atingido por uma árvore de grande porte, durante a forte rajada de vento que atingiu Cesário Lange, na tarde desta quarta-feira, dia 29. Segundo a Defesa Civil do município, a vítima havia saído do trabalho e seguia pela estrada José Risse quando a árvore caiu sobre o veículo. As rajadas de vento chegaram a 62 km por hora. A vítima foi identificada como Vilmar Basto de Souza. Ele chegou a ser socorrido pela Defesa Civil
encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso segue sendo atendido pelo órgão. As informações é da Defesa Civil de Cesário Lange. Lamentável, né? Também um casal foi resgatado após uma árvore cair sobre a rede elétrica e atingir carro em Botucatu. As informações sobre esse episódio, né? As vítimas aguardavam o desligamento da rede elétrica para deixar o veículo. Um casal foi resgatado após uma árvore cair sobre a rede elétrica e atingir um carro em Botucatu. As vítimas aguardavam o desligamento da rede antes de deixarem o veículo. Uma mulher teve uma leve descarga elétrica, mas não sofreu ferimentos graves. Um casal foi resgatado após uma árvore cair sobre a rede elétrica e os fios de alta tensão, e acabou atingindo o carro em que eles estavam. O episódio aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 29, em Botucatu. A mulher chegou a sofrer uma leve descarga elétrica, mas não teve ferimentos graves. O caso aconteceu ali na rua José Clementino Bravin, no conjunto habitacional Joaquim Vermini. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o casal permaneceu dentro do veículo após o acidente. Sobre esse incidente, após a concessionária de energia chegar ao local e desligar a rede, a equipe pôde retirarem do carro as vítimas em segurança. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a CPFL. A área foi isolada até a conclusão dos trabalhos da concessionária de energia. Olha, todo cuidado é pouco, principalmente com a parte elétrica, né? Foi preciso fazer o desligamento da energia para realizar o salvamento. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui, agradecendo a Deus em primeiro lugar, você pela sintonia e pelo carinho. Voltamos na próxima edição. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira. E olha, segundo a Defesa Civil, vem mais chuvas por aí, hein? Aumentou, começou esse calorzinho predominar sobre o estado de São Paulo, e chuvas devem ocorrer a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Então preste atenção, fique ligado, portanto, nas informações, nas previsões do tempo. Um grande abraço e até o nosso novo encontro aqui pela Super Rádio Paulista FM, a emoção que virou sucesso a 87,5. Paulista FM, para quem gosta de ouvir rádio. Você ouviu Jornal Torre de Pedra em Destaque, pela Paulista FM 87.5 MHz. Voltamos amanhã com mais informação, credibilidade e compromisso com a verdade. Paulista FM, a rádio que conecta você com os fatos que movimentam o dia. Jornal Torre de Pedra FM em Destaque. Bom dia.